Será que a igreja passará pela ira de Deus? Será que a cólera de Deus cairá sobre a igreja, os santos de Cristo? Esse é um assunto muito procurado. Ele é de grande importância, mas existem muitas controvérsias em relação a todos aqueles que são pré- e pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas dirão que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus. E a igreja não pode sofrer a ira de Deus. E então eles dizem que é por isso que Deus vai nos tirar antes da ira de Deus. Mas nós, os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja passará pela tribulação, aqueles que acreditam que a igreja estará aqui quando o anticristo ascender e quando ele se manifestar durante os 7 anos da grande tribulação, ditos pelo profeta Daniel em seu livro. Mas afinal, a igreja estará aqui na terra na ira de Deus ou a igreja já terá sido arrebatada? Apocalipse 16, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqui nós podemos ver que as taças da ira de Deus estão apontando para os últimos tempos e estão ligados com a grande tribulação. Mas ela está direcionada não para a igreja, não para os eleitos em Cristo, mas para aqueles que são do reino do anticristo, para a grande Babilônia. Então, para quem será a ira de Deus? No capítulo 14 de Apocalipse, nós podemos ver para quem está direcionado a ira de Deus. Não é para a igreja, mas isso não quer dizer que a igreja será arrebatada antes da ira de Deus. Deus vai proteger a igreja dentro deste período, assim como aconteceu com o povo de Israel no Egito. E aí você vai ver que existem várias ligações das taças com as pragas do Egito. E ali no Êxodo você consegue enxergar um protótipo do contexto parecido com a grande tribulação. Vamos ler primeiramente Apocalipse 14, a partir do versículo 8. Um segundo anjo o seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Aqui nós podemos ver que a ira de Deus, a cólera de Deus está sendo direcionada para aqueles que se corromperam com esta mulher, a Babilônia. Por isso, no Apocalipse 17, essa grande prostituta está montada em cima daquela besta do mar que tem a semelhança de um leopardo, boca de leão e pé de urso. Apocalipse 16, no versículo 19. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então aqui nós vemos que o cálice da ira de Deus está sendo direcionado para as nações que se uniram ao anticristo, que aceitaram a marca, que aceitaram adorar a imagem da besta, e para a grande Babilônia. Então percebemos que isso não é para a igreja definitivamente, mas a igreja estará ainda aqui na terra, mesmo não sendo atingida pela ira de Deus. Quem vai profetizar a respeito desta ira é justamente a igreja
as duas testemunhas. Elas são os dois povos que estarão unidos, os gentios e os judeus, como o corpo de Cristo, que estarão profetizando durante os 3 anos e meio a respeito dessa ira de Deus que virá. E por este motivo também, a igreja será perseguida, pois estará profetizando e acontecendo, gerando assim uma grande raiva no anticristo e em todo o sistema. A despeito das duas testemunhas, se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre elas. Nós podemos ver que lá em Êxodo, quando as pragas são caídas sobre o Egito, quem fala sobre elas é Moisés e Arão. E aqui, quando estivermos na grande tribulação, no fim dos tempos, nós podemos ver que quem estará profetizando e falando sobre ela são as duas testemunhas, o corpo de Cristo, os gentios e os judeus. A igreja fiel, que permanecerá fiel e vigilante até o fim. E por que essa igreja não passa por isso? 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Quando fala que esperar dos céus o seu Filho, está falando esperar a vinda de Cristo nas nuvens. A vinda que todo olho verá. Ele vai vir nos céus e nós estaremos esperando. Então essa vinda, ela não é dividida em 2 eventos, em 2 etapas. Não existirá uma vinda invisível, existirá apenas esta segunda vinda. E então nós somos livres da ira futura. Mas nós temos que entender que as 7 taças, elas não estão sozinhas. Elas caem juntamente com a 7ª trombeta e com o 7º selo. Esse vídeo eu não falarei aprofundado sobre a cronologia da grande tribulação. Mas aqui vocês já podem pensar que os eventos da grande tribulação, eles não acontecem na ordem exata que está escrito no Apocalipse. E então nós podemos notar que as características descritas na 7ª taça, elas também têm muitas semelhanças com a 7ª trombeta e com o 7º selo. Um ciclo espiral de idas e vindas. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa expressão, o dia do Senhor virá como ladrão da noite, também é muito utilizada pelos nossos irmãos pré-tribulacionistas, interpretando que o dia do Senhor virá como ladrão, ou seja, pegará de surpresa. Mas, na verdade, aqui eu entendo que é ao contrário. Esse dia como ladrão pegará como surpresa apenas aqueles que estiverem dormindo, aqueles que não estiverem preparados. Assim como quando você sabe que existe um perigo na sua casa, você se prepara para que aquele perigo não venha sobre você. E então talvez muitos vão estar realmente desapercebidos, muitos não vão ter estudado nada sobre o fim dos tempos, nada sobre escatologia e estarão completamente dormindo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Uau! Vocês que são da luz, esse ladrão não vai apanhar vocês de surpresa. Vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos das trevas. Então nós conseguimos perceber o dia do Senhor como ladrão. Quem estiver nas trevas, quem não estiver atento aos sinais, como Jesus disse, vai ser pego de surpresa. E aqui nós podemos lembrar das 10 virgens. E aqui
5 delas dormiram, mas estavam sem o azeite nas suas lamparinas, e quando o noivo chegou, elas não tinham as lamparinas acesas. Em contrapartida, 5 que estavam vigilantes, ou seja, o corpo de Cristo, a igreja que estava vigilante, essa sim pôde entrar e ceiar com o noivo. 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aqui, o dormindo ou acordado é realmente literal. Então, quer nós estejamos acordados, quer dormindo, nós já estamos com o nosso azeite em nossas lamparinas. Então, quando o noivo chegar, independente de eu estar acordado ou dormindo, a minha vida está com Cristo, a minha vida está seguindo os princípios de Cristo. Então, a unção, o azeite continua dentro de mim. O Espírito Santo está atuando em mim, mesmo eu dormindo fisicamente. Diferente, eu dormindo espiritualmente, que é o que vai acontecer com aqueles que estão com as lamparinas vazias. E para esses, o dia do Senhor virá como ladrão e pegará todos esses de surpresa. Por isso, se porventura você acredita que será retirado da terra antes da aparição do anticristo, antes da sua manifestação e antes da grande tribulação, e isso porventura não acontecer, permaneça firme e lembre-se de tudo que você tem estudado sobre escatologia, para que você não seja enganado pelo sistema do anticristo e para que você não se leve pela marca da besta, apenas para continuar fazendo parte deste sistema que vai te permitir comprar, vender e viver uma vida, entre aspas, normal aqui na Terra. Por isso é tão importante que, independente da sua decisão quanto a ser pré ou pós-tribulacionista, é importante você estar ciente dos acontecimentos e atentos e vigilantes. Apocalipse 16:2, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Aqui nós podemos ler em Êxodo 9, no versículo 10, assim: eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de ferida, como os demais egípcios. Você consegue ver a semelhança que existe entre esta taça e esta praga. E aqui, apenas os egípcios levaram essa praga sobre a cabeça deles, mas o povo de Israel estava na terra, e mesmo assim não foi atingido. Apocalipse 16, versículo 3, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Essa primeira e essa segunda taça, elas têm um período de distância entre elas pequeno, e a primeira taça, ela está ligada com a quinta trombeta e o quinto selo. A partir do primeiro ai, se iniciam as taças da ira de Deus. Portanto, o ai, na Bíblia, ele tem um significado simbólico para a ira de Deus. Quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 5, a partir do versículo 8, nós temos os ais e julgamentos. Te convido a ler com calma, do 8 ao 25. Eu vou ler o 8 para vocês. Ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Versículo 25. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. E então nós entendemos que a partir da quinta trombeta e do quinto selo que se inicia o primeiro ai, ou seja, se inicia a ira de Deus. Aqui nós vamos ter fogo cruzado. É como se
Deus começasse a se indignar com a perseguição dos santos e ele começa a retribuir a partir desta fase, ainda dentro da grande tribulação. Mas toda a ira de Deus não cai sobre os filhos de Deus, não cai sobre a igreja, apenas sobre aqueles marcados com a marca da besta e que adoram o anticristo. Apocalipse 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. E então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgastes essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Mostrando aqui que Deus está enviando a sua ira contra toda essa perseguição que os santos estão passando neste momento. E aqui é interessante perceber que ele diz que tu és o santo que és e que eras, ou seja, está bem próximo da vinda de Cristo. Não fala aquele que há de vir, né, como nós costumamos ler. Aqui já não insere mais o que vai vir, pois ele já está às portas, então está bem próximo da vinda dele neste momento. E aqui as águas que serão atingidas e transformadas em sangue são as águas das terras do reino do anticristo, daqueles que têm parte com o anticristo. Nós, os filhos de Deus, não teremos as nossas águas transformadas em sangue. Apocalipse 16, versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Aqui nós temos a evidência de que mesmo as pragas de Deus vindo sobre o reino do anticristo, da grande Babilônia, eles não se arrependeram. Assim como aconteceu também em Êxodo com Faraó. As pragas vão endurecer cada vez mais o seu coração. Apocalipse 16, versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Aqui fica claro que eles percebem que essa ira vem de Deus. E eles ainda teriam como se arrepender. Deus está o tempo todo aguardando para que o seu povo se arrependa. Mas mesmo assim, eles colocam o seu coração cada vez mais endurecido e se distanciam cada vez mais do arrependimento. E ainda mais, assim como no tempo de Moisés, mesmo o Faraó endurecendo seu coração, ele traz os magos para fazerem as mesmas coisas, né? Considerando o Faraó como um Deus, né? Então o povo do Egito continua olhando para Faraó e achando ele o Deus, né? Acreditando nele. E aqui na grande tribulação, quando isso começar a cair, quando houver esse endurecimento do coração, o anticristo também estará se colocando como um Deus, assim como o Faraó foi colocado como um Deus durante as pragas. E as pessoas vão continuar adorando a ele e vão continuar esperando dele uma resposta e confiando nele, no seu governo mundial. E no contexto das pragas também existiu a escuridão, as trevas. Vamos ler lá em Êxodo 10, 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Olha agora, todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Aqui fazendo um paralelo de novo com as trevas da grande tribulação derramadas na ira de Deus, que não cairão sobre o povo de Deus. De alguma forma, o povo de Deus não passará por essas trevas também. O reino do anticristo vai ter todo o meio tecnológico, toda a inteligência artificial ao favor dele, e neste momento essa energia toda vai apagar, vai haver um apagão. Mas haverá muito pânico e tudo, mas mesmo assim o povo de Deus não passará por esse apagão. De alguma forma, os lugares onde estiverem pessoas de Deus, esse apagão não acontecerá. E aqui nós vemos que esse sistema,
que a palavra de Deus nos fala sobre o mundo jaz no maligno, que o anticristo vai querer dominar cada vez mais todas as nações durante essa grande tribulação, ele não vai conseguir dominar todas as nações. A gente sabe que ele vai ter um reino muito forte, mas se Jesus não intervisse, com certeza nenhum dos eleitos se salvaria, mas não é isso que acontece. Então chega um momento em que Jesus intervém e Deus derrama as suas taças e logo em seguida é a volta de Cristo. E Apocalipse 16:12 continua: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós podemos ver o rio Eufrates, que se situa ao redor da Síria, ali pelo leste da Turquia, pelo Irã. Então é uma região onde secará para virem os reis do Oriente, e esses vão estar, através desses espíritos, malignos, preparando o sistema do anticristo, o povo do anticristo contra a volta de Cristo. Então aqui você já consegue perceber que eles já sabem que Cristo está voltando para esta grande batalha. E o versículo 15, lá de Apocalipse 16, continua: eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então aqui, estar nu é estar em pecado. Quando você se cobre, você recebe as vestes brancas. Você está lutando contra o pecado. Você está buscando a santidade. E é assim que a igreja tem que ser encontrada. E Apocalipse 16, versículo 17, nós lemos assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. E aqui nós temos um paralelo que acontece junto à sétima taça, o sétimo selo e a sétima trombeta. Então nós lemos lá em Apocalipse 8, a despeito do sétimo selo, que diz assim, no versículo 5: então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E em Apocalipse 11, 19, nós lemos sobre a sétima trombeta. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. E um grande temporal de granizo. E quando as duas testemunhas, elas morrem, elas são mortas pelo anticristo, e depois elas ascendem para o céu, também existem os mesmos sinais que antecedem a volta de Cristo. A gente lê lá em Apocalipse, no capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 12. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui nós podemos ver que todos esses textos estão falando do mesmo evento, mas com visões diferentes, com mais detalhes. Isso acontece muitas vezes na Bíblia, assim como os evangelhos, onde quando você lê um evento em Mateus, você lê em Lucas com mais detalhes, você lê em Marcos com outros detalhes. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O sétimo selo, a sétima trombeta e a sétima taça acontecem simultaneamente, com detalhes diferentes que foram sobrepostos e colocados a mais ali, para que nós possamos ter uma visão mais ampla do evento que antecede a volta de Cristo. Então é isso, queridos, ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários e eu vou tentar gravar outros vídeos para poder ajudar cada um de vocês. Se você puder, esteja me seguindo lá nas minhas redes sociais do Instagram e do Facebook e se comunicando comigo, e vai ser um prazer falar com você. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta palavra, nos ajude a entender cada vez mais e nos aprofundarmos, Senhor, nos Teus mistérios. Te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor esteja conosco através do Teu Espírito Santo, nos guiando todos os dias de nossas vidas, nos trazendo força e nos fortalecendo em fé e em santidade.
no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.